A paz de Cristo, Deus abençoe sua vida. Eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu compartilho aqui com vocês nesse canal a palavra que o pastor José Alcindo ministrou no culto campeiro. O pastor José, ele é escritor, é um estudioso da palavra e ele ainda não tem um canal aqui no YouTube. Eu me sinto no dever de compartilhar essa mensagem, porque assim como me edificou e ensinou muito, será na sua vida. Que Deus fale grandemente ao seu coração. Já peço, deixe um like nesse vídeo para me ajudar no engajamento do canal. Compartilhe com alguém. E agora vamos de palavra. Em Mateus capítulo 26, versículo 26. Né? Mas o pastor Marcelo me ajuda aqui no palavreado, então, pelo menos. Né? Então nós vamos falar um pouquinho, pastor, da Santa Ceia do Senhor. Né? Que ela é descrita nos evangelhos. E fora o evangelho, ela é descrita no livro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, né? Na primeira carta primeiro aos Coríntios. E o apóstolo Paulo, ele escreveu a essa igreja por algum motivo, né? E sempre que a gente faz a ceia do Senhor, quem está na liderança lê 1 Coríntios a partir do verso 23, né? Mas há uma história por trás disso e há uma história depois. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto sobre a Santa Ceia. Né? E a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios é uma carta muito repreensiva, pastor. Né? A igreja de Corinto, ela estava um pouco desorganizada. Eu estou sendo aqui um pouquinho benevolente com eles. Desorganizada. O apóstolo Paulo, ele pesou mais a mão, né? Então ele falou sobre a igreja de Corinto, né? Falou sobre a ceia, falou sobre o que estava acontecendo na igreja e a forma com que eles estavam fazendo a ceia do Senhor. Então, a mão do apóstolo Paulo, né, digamos assim, através das palavras, ela foi tão pesada que no capítulo 3 o apóstolo Paulo disse: irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, e sim como a carnais, como crianças, como meninos na fé. Imagina a forma que o apóstolo Paulo teve que se referir a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era totalmente desorganizada em tudo. Tinha lá realmente verdadeiros cristãos. Havia dons na igreja, mas havia uma desordenada forma dos dons, da prática. Tanto é que o apóstolo Paulo repreende também a igreja de Corinto. Ou seja, ele fala na desordem da igreja. A desordem da igreja, sobre os dons. Havia também uma falta de amor na igreja, porque no capítulo 13 ele repreende a igreja sobre o amor. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Ele falou aquilo que o pastor Miguel falou aqui, no capítulo 3 e no capítulo 6, ele falou duas vezes: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, repreendendo o individual e repreendendo o coletivo. Ele também falou duas vezes, no capítulo 6 e no capítulo 10, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar levar por nenhuma delas. Então ele falou sobre o bom perfume. Ele falou sobre o que é a igreja do Senhor Jesus, que somos lavouras, edifício, família, rebanho, noiva. Somos embaixadores. Então ele tentou explicar para a igreja de Corinto como eles tinham que se portar. Porque até na ceia do Senhor eles estavam se portando mal. E por isso o apóstolo Paulo então escreve a ceia de Corinto. 1 Coríntios 11, pastor. Me alcança. A partir do verso 17. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para a melhor, mas sim para a pior. Imagina, pastor Marcelo, eles estavam se
ajuntando na igreja de Corinto, em vez de melhorar, eles estavam piorando. Em vez dele melhorar para receber ali uma unção, uma bênção, um milagre, para receber a presença do Espírito Santo, eles estavam piorando. Então o apóstolo Paulo escreve para ele. O pastor vai ler a partir do verso 23. No verso 18 ele diz assim: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Então, para ver que o apóstolo Paulo, estando em Éfeso, ele já ouviu falar das divisões e das dissensões, das brigas que havia na igreja de Corinto. E ele está explicando para eles aqui através da carta, e ele tinha enviado Lídia antes, né, com a carta, para que eles lessem a carta, porque ele estava enviando Timóteo para a igreja. Para que quando Timóteo chegasse lá, eles já tivessem lido a carta. E aí ele fala no 19, até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós, porque ia aparecer aqueles que realmente queriam fazer um culto a Deus. E aí ele começa a tratar então exatamente da ceia do Senhor, a partir do verso 21, e eu vou pedir para o pastor Marcelo ler o verso 21. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Olha só o que eles faziam. Quando eles se uniam para a ceia do Senhor, eles não estavam repartindo pão. Eles estavam comendo, cada um levava as suas ceias, e havia uma divisão entre os mais ricos e os mais pobres. E aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro, levavam as suas refeições e comiam antes, para que os mais pobres não comessem da ceia deles. E não é isso que Jesus explica na ceia do Senhor. E eles então estavam praticando esse ato que é totalmente deturpado da ceia do Senhor. Eles comiam antes com medo. Vai vir o fulano lá que não tem nada e vai comer o que eu trouxe. Olha o pensamento que havia na igreja de Corinto. E havia aqueles, né, que o vinho, em vez de ser repartido num cálicezinho, como Jesus fez, dando uma pequena quantia a cada um, né, dando uma pequena quantidade de vinho, não, eles se embriagavam, chegavam ao ponto de se embriagar. Eles chegavam ao ponto de tomar o garrafão inteiro. Imagina como eles faziam a ceia do Senhor. Eles achavam que aquilo era pouco sangue. Eles uma barbaridade, eles queriam muito sangue no corpo. Eles queriam muito sangue no corpo. Lê o 22 para nós, pastor. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Então imagina assim, pastor Marcelo, né? Que forma horrível eles estavam praticando a ceia do Senhor, né? A igreja tinha divisões, a igreja tinha dissensões, facções, a igreja tinha imoralidade, a igreja tinha glutonaria e bebedice, a igreja, ela tinha, como se diz assim, desprezo por algumas pessoas, porque eram acepção de pessoas porque eram mais pobres. Como é que seria a palavra? Eram acepcionistas? Boa. E eles então viviam nessa situação, e até durante a ceia do Senhor havia essa bagunça na igreja. No capítulo 6, que o apóstolo Paulo fala, e não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, o qual ele repreende individualmente, dizendo que nós somos habitação do Espírito, né? A situação era tão grave, pastor Marcelo, que havia um homem que tinha dormido com a sua própria madrasta. Havia relações sexuais com a sua própria madrasta. E isso estava na igreja e o pessoal aceitava de boa.
Isso fazia parte da igreja. Então não havia um discernimento, que é o que nós vamos ver mais tarde. Né? A minha bateria foi. Então eu peço, pastor, que o senhor leia capítulo a capítulo para mim, a partir do verso 23 até o 29. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Isso, pastor Marcelo. O apóstolo Paulo começa a mostrar para eles como tem que ser feita a ceia. Sim. Começa a mostrar para eles o que aconteceu na noite da ceia, que foi numa quinta-feira. O que Jesus fez sobre a ceia do Senhor. E nós vamos ver algo importante aí. Então o apóstolo Paulo disse, né? Olha, o que eu trago para vocês foi o que eu recebi. Na noite que ele foi traído, ele fez isso. Então, continua aí, pastor Marcelo. E deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, o que Jesus fez? Ele partiu o pão. O que eles faziam? Comiam antes, com medo que os outros comessem o pão deles. Eles comiam antes o pão, se de uma forma glutão, assim, comendo tudo, com medo que aqueles que não tinham viessem e comessem o pão que eles tinham trazido. Continua, pastor. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. O que nós lemos que eles faziam? Eles pegavam o vinho e se embriagavam. Não havia a repartição do cálice. Eles pegavam o vinho e se embriagavam. Continue aí, pastor. Para a gente não, senão a gente não vai dar tempo. Depois, 26? O 26. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Como é que eles, nessa bagunça, nessa baderna, sem dar graça, uns comendo antes dos outros, ia celebrar a ceia, anunciando a morte do Senhor Jesus? Não tinha como. Continua, pastor. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Pode ler o 29. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. O 29, sim? Esse já é o 30. Não, o 29 só. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Isso. As traduções mais antigas falam discernir o corpo do Senhor. Sim. Né? Então, eles não tinham, pastor, uma noção exata do que era a ceia do Senhor, do que eles estavam fazendo. Né? Agora nós vamos pular para Mateus 26 e depois eu volto no discernir o corpo do Senhor. Mateus 26, do 26 ao 29, pastor Miguel. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. 27. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E no 29, e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Bom, esse final aí do 29, né,
para entender o que Jesus está dizendo, chama-se as bodas do Cordeiro. Então, o Senhor Jesus, ele fez a ceia uma vez, e a próxima vez que ele vai fazer a Santa Ceia do Senhor, serão nas bodas do Cordeiro. Então, só vai estar lá quem aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas voltando ali, o que aconteceu aí em Mateus 26? Eles se reuniram para a Páscoa, comemoração da Páscoa, né? E depois que eles comeram a refeição da Páscoa, que era uma tradição judaica, a refeição da Páscoa, né? Depois que eles fizeram isso, então o Senhor Jesus pegou um pão, partiu um pedacinho para cada um e abençoou. Então, algo que a gente precisa entender na Santa Ceia, pastor, que enquanto a gente não orar, não abençoar, não consagrar esse pão, é um pedaço de pão comum. Então, a Santa Ceia, ela só passa a ser válida depois da oração. Depois que nós abençoamos e consagramos. O que a igreja de Corinto estava fazendo? Eles estavam comendo antes, e enchendo a barriga e se embriagando. Eles estavam tomando e comendo para que os mais pobres não tivessem acesso à comida deles. Eles não estavam sendo unidos pelo mesmo Espírito. Então não havia uma ação espiritual, havia uma ação carnal. Por isso o apóstolo Paulo disse: não pude falar a vocês como espirituais, e sim como carnais. Porque havia desentendimento, desunião, contendas, facções, divisões, brigas, acepções, imoralidade. Então era uma igreja problemática. Nós podemos usar um palavreado gaúcho, né? Pode dizer que a igreja estava pesteada. Estava pesteada. Precisava aí ser tratada, né? Então o apóstolo Paulo escreve a ceia do Senhor em Coríntios, explicando para Corinto o que eles precisavam fazer na ceia. Então o Senhor Jesus pega o pão, ora, abençoa, consagra, e aí ele dá um pedacinho para cada discípulo de maneira igual. De maneira igual. E ele diz: isso é o meu corpo. Os discípulos até então não tinham entendido. Porque se olhar no versículo 35 aí, de Mateus 26, ele diz que ia morrer na cruz, e os discípulos, Pedro disse: não, Senhor, se for o caso eu morro por ti. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Porque eles não tinham ainda entendido o que era a ceia. Mas o Senhor Jesus pega o pão, abençoa e dá para cada um deles um pedaço igual. Por quê, pastor? Porque a morte do Senhor Jesus, ela é igual para todas. Ela não é diferente para mim ou para o Senhor. A minha busca por Jesus pode ser diferente. A sua busca por Jesus pode ser diferente. Mas o Senhor Jesus, quando se deu, ele deu igual para todos. Então ele dá o pão, reparte o pão e diz: este é o meu corpo. Havia ali agora um simbolismo da Santa Ceia. Não a comida da Páscoa, não a refeição exagerada, mas uma repartição de igual forma para todos. Porque o corpo de Jesus é isso. É uma repartição de igual forma para toda a humanidade. Jesus morreu na cruz por todos. Aceitá-lo é dependente de cada um, mas ele morreu por todos. E ele distribui: esse é o meu corpo que é dado por vós. E aí, pastor Miguel, ele pega o cálice e faz o quê? E abençoa. Agora, lê para nós aí, o 27, né? 27. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Não, então é no 26 que ele continua: esse é o meu sangue. É no 28, porque isto é o meu sangue. 28. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha bem o que o Senhor Jesus está dizendo. O sangue.
Ele só é para a remissão dos pecados. Eu só posso ter acesso, eu só posso ter perdão através do sangue do Senhor Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele foi repartido de igual forma. Só que antes ele foi abençoado. Então a ceia do Senhor, ela é isso. Ela é repartida de igual forma, porque ela é para todos. Jesus não tinha morrido ainda. Eles não tinham entendido ainda esse recado. Depois eles compreenderam esse recado. E a igreja de Corinto não tinha entendido o que era a ceia do Senhor, mesmo sendo ela 50 anos depois. Eles não tinham entendido o que era a ceia do Senhor. Por que Jesus morreu na cruz? E aí nós vamos entrar no versículo 29 e discernir o corpo. Pode falar, pastor Miguel. Aí, pastor, mas essa lei que tem aí, né, do homem aí, que só pode tomar ceia quem é batizado, Jesus está dizendo que a ceia aqui é para todos. Não, só um pouquinho, olha bem. Não há uma definição. Se define por quê? Porque Jesus se batizou e os discípulos foram batizados. Por isso que se define que é só para os batizados. Mas aqui ele diz que né, que eu li aqui que é dado por vós. Pedro não era convertido quando tomou a ceia. Isso que eu quis. Pedro se converteu depois. Judas, Satanás entrou no coração dele. Ele já tinha proposto trair Jesus. Então assim, eu tenho por mim, eu não nego a ceia para ninguém. Porque Jesus não negou para Judas e não negou para Pedro. Eu, José Alcindo da Silva. Não há uma definição, tu não encontra na Bíblia que é para os batizados. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Isso. É uma outra situação. Mas não há um versículo que me define se você é batizado. E não há um versículo que me define. Que a pessoa... Porque a pessoa pode se batizar por uma emoção e não ter aceitado Jesus. Pedro se batizou e não tinha aceitado Jesus. Entendeu? Então assim, isso é de cada igreja. Outra situação que é de cada igreja. A ceia mensal. Porque a ceia ela foi feita na Páscoa. Então Jesus disse, toda vez que o beberdes, mas ele não definiu uma data. Tem igreja que faz semanalmente. Eu digo, José Alcindo da Silva, que eu faria todos os dias. Por quê? Porque eu tenho que me lembrar todos os dias que Jesus morreu por mim na cruz. Glória a Deus! Glória! Eu tenho que me lembrar todos os dias que o sacrifício do Senhor Jesus, o corpo dele foi dado em sacrifício por mim. Mesmo eu não merecendo. Eu tenho que me lembrar todos os dias que o sangue dele foi derramado para a remissão dos pecados, o qual eu não tenho direito. Mas ele derramou a si mesmo. Então nós temos que entender isso. O processo da Santa Ceia é que eu me lembre sempre na minha mente, Jesus morreu por mim. Jesus derramou o seu sangue por mim. E eu tenho que me lembrar isso todos os dias. Eu tenho, só um pouquinho, pastor Miguel, eu tenho pregado assim, pastor Marcelo, pastor Miguel. Se eu depender de uma igreja ou de um culto para cultuar a Deus, a minha santidade, eu sou uma porcaria, eu não sou nada. Porque que história é essa? Que eu vou cultuar, adorar a Deus, levantar as minhas mãos só no culto na igreja. A igreja é uma extensão da minha adoração, da continuidade do culto que eu faço para Deus. Porque o meu culto lá em casa é tão importante quanto o culto na igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estando ajoelhado lá em casa, é tão importante eu estar ajoelhado na igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estar pregando para minha família é tão importante quanto eu estar pregando aqui no microfone. Eu creio. Porque o ministério começa em casa. Eu creio. Né? Então o que acontece hoje na igreja moderna, pastor Miguel? As pessoas se dão de várias maneiras, se entregam, choram, se lamentam, na igreja. Mas e a continuidade da vida em casa? A continuidade da vida no serviço, quando eu estou lá no meio de mundanos,
O que eu estou fazendo? Os irmãos não estão me vendo, mas Deus está me vendo. Então o meu culto permanece. E se eu depender somente do culto na igreja para me santificar, eu sou o pior de todos. Eu não posso depender de um culto na igreja para me adorar a Deus. Aqui é apenas uma continuidade. Mas voltando rapidinho para a gente não perder, o tempo está passando, né? Então o Senhor Jesus, ele fez isso, ele derramou, ele deu o sangue, ele repartiu de forma igual, porque o sangue é para a remissão dos pecados. João 3,16, que é o versículo central da Bíblia, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então ele não fez distinção ou acepção. Porque Pedro estava ali sem ser convertido. Judas estava ali como um traidor. E não é eu que vou negar a ceia para alguém. Agora nós vamos entrar no ponto principal. O que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto? Quem come e bebe indignamente busca condenação para si. Porque eles não discernem o corpo do Senhor, que está no versículo 29 do capítulo 11. O que é discernir o corpo do Senhor? Aqui está uma grande, digamos, solução para a igreja de Corinto. Discernir o corpo. Eles não discerniam não discerniam as suas atitudes, não discerniam o que eles faziam. Tanto é que uns comiam antes dos outros, uns se embriagavam, e havia divisões entre eles. Eles não discerniam si mesmo. Primeiro. Segundo, eles não discerniam o corpo de Cristo, a igreja. Porque eles permaneciam do mesmo jeito, mesmo havendo divisão, imoralidade, briga, facções, desentendimento, eles não discerniam o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então eles não discerniam eu, templo do Espírito Santo, habitação. Eles não discerniam a igreja, o corpo de Cristo, o conjunto, e eles não discerniam, o que é pior de tudo, o corpo do Senhor Jesus, dado no pão e no vinho. Eles não discerniam a ceia, o que era o sacrifício do Senhor Jesus. Eles não tinham esse discernimento, o que era o sacrifício do corpo do Senhor Jesus e o que era o sangue do Senhor Jesus derramado. Eles não tinham, então, esses três discernimentos. E o apóstolo Paulo fala, né? Bebe indignamente. Glória! Eu vou dar aqui uma tese minha. O que é beber a ceia indignamente? Primeiro, é eu achar que eu tenho condições de beber a ceia. Porque nenhum ser humano, pastor Miguel, na face da terra, nenhum ser humano tem condições de beber e participar da ceia do Senhor. Porque Jesus deu por amor, voluntário. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nenhum ser humano tem condições. Isso é beber a ceia indignamente. Segunda parte, beber a ceia indignamente. É eu vir e fazer a ceia do Senhor de qualquer jeito, sabendo que eu sou um lixo, sabendo que eu pequei, sabendo que eu entristeci o Senhor, eu briguei com a minha família, ou sei lá, qualquer coisa. E eu venho e participo a ceia, com cara de santo, com palavra de santo, com louvor de santo, mas na verdade eu sou um lixo. Isso é beber a ceia indignamente. E muitas pessoas hoje, pastor Miguel, pastor Marcelo, eles vêm para a igreja no culto da ceia. Da ceia. E só vem para a igreja no culto da ceia. E chega ali, o pastor pega o pão e eles ficam assim, daquele jeito, glória a Deus, esse é o pão. Eu pego o pão com a minha máscara, com a minha vozinha até meio tímida, porque eu estou participando da ceia, mas está rodeado de pecado. Está rodeado inclusive de demônios. Isso é muito perigoso. Bota máscara de crente e vem para a igreja participar da ceia, mas a vida continua um lixo. Não há mudança. Isso, pastor Marcelo, é o que o senhor falou. Confrontação. Se o evangelho não me confrontar, ele não está fazendo efeito na minha vida. E como é que é o confronto? Confrontação. Eu tenho que ver, através do Senhor Jesus, o sacrifício, que era santo, o que eu sou pecador. Se eu não reconhecer que eu sou pecador, se eu não reconhecer
que eu não mereço, se eu não reconhecer que eu preciso do sangue do Senhor Jesus para perder, não há confrontação em mim. Eu preciso reconhecer. Como é que acontece isso então, pastor Miguel? Agora eu quero que o senhor leia a partir do verso 35. Do 26 do 35. Isso. No 35, do 26 do 35. Pode ler o 36, o 35 eu já falei. 36, então vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getseme. E disse-lhe a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficais aqui e vigiais comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se. Olha agora a chave. A chave está aqui, ó. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu quer. O que aconteceu aqui? Jesus, obediência total. Jesus, entrega total. Jesus, dependência total de Deus. Eu só posso discernir o corpo. E eu só posso entender o que é indignamente se eu obedecer total. Se eu me entregar total. E se eu depender total de Deus. Senão eu não consigo. Meio a meio não existe. Ou eu tenho o Espírito, ou eu não tenho o Espírito. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. Ou eu vou na igreja, ou eu não vou na igreja. Não existe metade. Pastor Marcelo. Maravilha de palavra. Então o propósito da igreja, eles tinham perdido o foco. Tanto é que Paulo vem e dá a repreensão. Então eu quero que você absorva essa palavra, se examine, porque ali há uma das... Examine-se o homem a si mesmo. Há uma da mensagem ali no versículo, né? Examine-se. Nós jamais podemos dizer você pode tomar, você não pode tomar, você é pecador, você é digno, você é indigno. Mas nós, pregadores da palavra de Deus, temos a obrigação de orientar a pessoa sobre o que é certo e o que é errado. É o que o pastor está fazendo aqui. Agora, eu tenho visto, e isso me causa muita tristeza, pessoas tomarem a ceia do Senhor como se fosse qualquer coisa. Pegar o pão, enquanto está sendo ministrada a ceia, o pastor está até mexendo no celular com o pão, um pouco deixa cair o pão, pega lá, né? Né? Um pouco pega o copinho, né? Não se cuida, vira um pouco, não está nem aí. Toma, já olha para o lado, olha para cima, vê se tem algum mosquito na parede, né? E isso me causa tristeza, pastor. Isso me causa tristeza. Não há o devido respeito. Não há uma reverência. Uma reverência. Não há um temor. Pelo menos com o que está acontecendo. Isso. O ato. O ato, é. Pai querido, Pai eterno, aleluia. Deus de toda bondade, de toda misericórdia, de todo amor e justiça. Nós te louvamos, te engrandecemos e reconhecemos, Pai, a tua soberania e grandeza, e reconhecemos que não somos nada se não for a tua graça e a tua misericórdia. Agora, Pai, a tua palavra foi ministrada e eu peço, em nome de Jesus, que muitas pessoas discernam, Pai, tenham um entendimento daquilo que o Senhor está falando a cada uma delas. Recebam, você que está em casa, você que está enfermo, você que está sem esperança, você que está desanimado, receba o renovo do Senhor, receba a mensagem que traz esperança, receba o Espírito Santo na sua casa, seja limpo, seja curado, seja liberto, para honras e glórias do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém.
Eu ia ler um texto aqui, mas a hora passou ligeiro. Meus irmãos, obrigado, pastor José Alcindo, tá? Que Deus abençoe. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. fiquem na paz de Cristo.